Deixa eu abrir aqui, vai abrir, abriu. Então, iniciando a gravação da aula do dia 27 de agosto, disciplina Contabilidade Social e Ambiental. Deixa eu subir aqui o material. Ok. Opa, cadê a pré-aula aqui? Só um instantinho. A pré-aula sumiu ali. Vamos lá. Pronto, pré-aula. Estão visualizando? Sim. Bacana. Bem, pessoal, como pré-aula, eu extraí aí um texto. Nós tínhamos fechado aí na aula da semana passada uma visão geral da gestão ambiental nas empresas, né? E com a ISO 14001. E aí eu encontrei na internet um trabalho bem objetivo e que fala da importância, né, da gestão ambiental nas empresas e os reflexos da ISO 14000 para os resultados do negócio, sabe? Obviamente, empresas que investem em ações sociais voltadas para o meio ambiente, responsavelmente voltadas para o meio ambiente, né? Algum interesse tem, porque vamos pensar que no mundo dos negócios, né, vale mesmo é o resultado apurado, é uma busca pelo resultado apurado, né, nesse momento de tanta competitividade. Então, essas empresas ambientalmente responsáveis, nós vamos falar disso aqui também mais para frente, elas buscam exatamente que os investimentos que são feitos, né, no meio ambiente por elas tragam aí um retorno em função do que o investidor está mais atento, né, essa questão do meio ambiente aí. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo, né, que eu passei para vocês, um artigo da revista Veja dessa semana, que trata aí do chamado crédito verde, né. Assim, esse assunto do meio ambiente, essas questões ambientais, estão sempre em voga, sempre vão ser atuais, né? Cada dia que passa, mais importantes, né, para o nosso dia a dia, só parece que elas passam despercebidas, assim. A gente sabe da importância, mas a gente não dá, talvez, a devida atenção, assim, verificar o que está sendo feito, né, para mudar esse cenário, né, tão devastador que a gente vê aí. Mas, assim, boas ações têm acontecido, principalmente na área de finanças, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo que eu passei para vocês também. São os nossos pré-textos. Muito bom. Então, acho que vale fazer uma leitura disso aí, tá bom? Importância da ISO 14000 na gestão dos negócios. Muito bem. E as empresas que, né, apostam nesse tipo de ambiente social, o tanto que isso traz de retorno. É sobre isso que o texto está falando. Vamos lá. Bem, eu passei para vocês aí também, conforme prometido, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Acho que esse aqui, não, esse, pronto. Eu passei para vocês aí todas as atividades de pré-aula e pós-aula da unidade 1, sessão 1, sessão 2, sessão 3. Então, são 18 questões da disciplina. E a ideia foi essa, né? Eu ia passar isso como sendo uma nossa pós-aula, depois da aula expositiva, e aí a gente vai fazendo juntos aí essas questões, ok? Vocês receberam esse material aí, né, pessoal? Está em mãos aí, né? Eu não sei se vocês já responderam, então é a ideia, isso vale 2.000 pontos, né, na disciplina, a ideia é que a gente já faça essas atividades aí, diagnóstica, que é a pré-aula, e a pós-aula, né, atividade de aprendizagem, porque aí vocês já ficam, enfim, já fecham aí o conteúdo das sessões aí, ok? Vocês já fizeram essas questões ou não?
Eu fiz só a primeira. Você fez só a da primeira, tá. Não, então bacana. Então esse material que tem aí tem todas elas, viu? Eu já tenho o gabarito, aí nós vamos combinar o seguinte, eu tenho o gabarito das 18 questões. Eu fiz todas elas, errei algumas, claro, porque é muito dissertativo, tem coisas, tem situações aqui que só mesmo quem está muito envolvido com a questão do meio ambiente, né, para poder responder, mas depois eu fui fazendo os acertos, então agora eu tenho certeza que o resultado que eu tenho aqui são os resultados corretos. Então a ideia é que a gente vai discutindo isso aí, mais no final da aula. Muito bem. Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, pessoal, enquanto na aula passada a gente falou, né, da importância da gestão ambiental, fechamos, né, com a importância da gestão ambiental nas empresas, a aula de hoje já entra um pouquinho, a gente já começa a entrar um pouquinho na chamada contabilidade ambiental, né? Alguns preceitos básicos que envolvem a contabilidade ambiental, né? Vamos sempre pensar o seguinte, a ciência, a contabilidade é uma ciência social, né? Então, de certa forma, até de acordo com os princípios, né, fundamentais, nós vamos ver aqui, nós já deveríamos estar mais avançados no que se refere à questão do trato, né, das ações ou movimentações que envolvam o meio ambiente serem reconhecidas na escrituração contábil, né? Então, nós já éramos para estar mais avançados. Países mais desenvolvidos, mesmo os países mais desenvolvidos, ainda não têm uma legislação muito apurada nesse sentido, sabe? Existem muitos artigos, existe muita pesquisa nesse sentido, mas mensurar isso na contabilidade, de forma de registro contábil, ainda a gente tem que avançar muito, né? Mas o que se tem são os indicadores ambientais. Esses sim, né? Principalmente para as empresas de maior porte, eles já fazem toda uma diferença e no próprio negócio. Muito bom. Bem, só para uma revisão literária aí, né? Nós temos aí a contabilidade que teve o início, né, da sua importância foi lá no surgimento aí das grandes navegações, né? E onde era necessário contabilizar o crédito e o débito, né, para financiar as expedições marítimas, né? E depois, então, somente lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, né, que consolidou a contabilidade como ciência social, né? Então, desde aquela época já se qualificava a contabilidade como ciência social e já se deveriam estar sendo tratados de forma mais responsável, né, a questão de lidar com os recursos ambientais e o impacto que isso tem para a sociedade, e a contabilidade deveria estar espelhando isso. Isso não aconteceu, anos, né, depois vieram legislações desse sentido, mas elas nunca foram colocadas como sendo obrigatórias. As principais dimensões da contabilidade, e aí não aparece aqui especificamente a contabilidade dentro da contabilidade social, a contabilidade ambiental, mas vamos lá, as áreas são essas: jurídicas, econômica, organizacional e social, né? A parte jurídica, que considera aí a distinção entre os interesses, né, do proprietário da empresa. Então, a parte jurídica, né, do negócio, ela entra em alinhamento, né, do que é interesse do sócio e o que é interesse do negócio, né? Então, a parte jurídica que trata esse assunto. A parte econômica, que analisa aí já o aspecto patrimonial, aí entra a contabilidade de fato, que a gente está acostumado, né? Relacionar os fatos e os eventos ocorridos numa organização e apurar resultados, né, sobre esses fatos e apresentar isso em forma de relatórios, né? Então, a área econômica, né, essa dimensão da contabilidade na área econômica, é que de fato acontece aqui no mundo inteiro, né? E, infelizmente, a parte ambiental também estaria representada aqui, mas ela não tem esse efeito ainda apurado. Organizacional. Examina aí a atuação dos responsáveis, né, pelo controle, né, dos recursos possuídos pela entidade.
é onde entra aí a gestão, né, do negócio, aquele que é responsável, né, por gerir a, a empresa, a entidade, e o reflexo disso na contabilidade. E aí vem o social, né, que valoriza os benefícios sociais da entidade. Então, nessa dimensão social, que estaria aí sendo trabalhada a contabilidade ambiental, onde o meio ambiente, né, onde tudo aquilo que envolve meio ambiente estaria sendo reconhecido pela contabilidade. Gente, desde as primeiras normas aí dos princípios da contabilidade, né, no sentido mais amplo, né, da ciência social, nós já deveríamos estar caracterizando a contabilidade social e ambiental, né, o que, infelizmente, não acontece. Ou seja, isso que é só para espelhar, assim, não é falta de norma, não é falta de norma, e agora com as normas internacionais, a gente vai ver daqui a pouco também, isso vem a ser também trabalhado, mas assim, de forma muito incipiente, muito embrionária ainda. Mas não é falta de norma, não. Falamos isso também na aula passada, né? Bom, então aí os princípios contábeis, os 7 princípios contábeis, que, enfim, vocês devem ter visto isso várias vezes, né, ao longo do curso, mas vamos dar um reforço aqui para a gente ver aonde que a contabilidade social ambiental está dentro desses princípios aí, ó. O princípio da entidade, né, que reconhece a autonomia patrimonial. Bom, não está muito focado aqui. Contabilidade, princípio da continuidade, também não faz muita referência. Agora, princípio da oportunidade, esse sim, esse eu entendo que está muito deslocado aí para contabilidade social e ambiental, que ele fala aí da tempestividade, né, e a integridade dos registros do patrimônio, né, aquilo que mexe com a sociedade, aquilo que mexe com o patrimônio das empresas. E aí tudo que se faz, né, gente, vamos pensar, não tem uma empresa, né, mesmo as empresas prestadoras de serviço, né, que não movimentam matéria-prima, né, recursos, né, recursos materiais, elas de alguma forma têm alguma relação com o meio ambiente, né? Nós vamos ver mais especificamente quais relações são essas, né, que as empresas têm em relação ao meio ambiente. Então, o princípio da oportunidade, eu entendo que ele tem um gancho aí da contabilidade social. Registro pelo valor original, talvez não, né? Registro pelo valor que são expressas monetariamente, né, aqueles fatos contábeis, acho que não tem muito enfoque. Atualização monetária, acredito que não, isso vale mais aqui para a movimentação de outras moedas dentro da contabilidade das empresas, né? Você tem que trazer pelo poder aquisitivo constante da moeda para efeito de publicação de balanço, enfim. O princípio da competência, qualquer fato contábil está voltado aí para esse princípio, né? Mas diretamente relacionado aí com a contabilidade social ambiental, também não colocaria, e a prudência, né? Esse, de certa forma, estaria também, mas o princípio que mais se encaixa aí para a contabilidade social ambiental, eu entendo que é o princípio da oportunidade. Guarda isso aí, gente. Questão de prova. Muito bem. Em relação às técnicas contábeis e os demonstrativos, as principais técnicas são essas, né? De escrituração, que é o registro, né, dos fatos ocorridos, a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras, né? Análise dessas demonstrações e, por final, a auditoria, né? Que, enfim, que reconhece, né, que aqueles registros estão adequadamente registrados e reconhecidos pela contabilidade. Bem, as demonstrações contábeis obrigatórias, e algumas delas fazendo relação aí com a contabilidade social e ambiental, na verdade todas elas aqui, porque é aquilo que nós falamos aqui, né? Direta ou indiretamente, qualquer evento que seja passivo de registro na contabilidade, qualquer ação que a empresa executa, direto ou indiretamente, ela está movimentando aí questões ambientais. Então, temos o balanço, que evidencia, né, quantitativa e qualitativamente a posição patrimonial da empresa. Os resultados, nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo assim, de balanço, onde nós temos aí um balanço apresentado com base nas demonstrações e normas, né,
inseridas a contabilidade social e ambiental e o balanço comum que a gente já conhece, né? Apresentação de resultados, né, onde ele, de forma resumida e vertical, ele apresenta aí o resultado, né, obtido naquele determinado período, e a gente vai ver aqui até um exemplo aqui, teórico, mas para a gente entender, é que o efeito, né, no resultado de não se ter uma contabilidade ambiental, ele pode mudar, via de regra, os números de uma empresa, exatamente pelo fato dela não reconhecer essa ação voltada para o meio ambiente. Mutação do patrimônio líquido deriva aí da evolução ou involução do patrimônio, né, ao longo de determinado período. Fluxo de caixa, saída e entrada em dinheiro, e o valor adicionado, que corresponde à formação da riqueza gerada pela empresa. Então, se nós fôssemos qualificar essas 5 demonstrações contábeis que são do nosso conhecimento, qual delas que está mais focada com a contabilidade social e ambiental, nós vamos colocar aí o valor adicionado, né? A demonstração do valor adicionado, que passou a ser obrigatória agora com o advento das normas internacionais de contabilidade, porque ela corresponde aí à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva distribuição, né? Então, nesse caso especificamente, a gente conseguiria, se nós tivéssemos, né, registro desses atos ambientais, nós teríamos aí uma coluna, né, dentro da demonstração do valor adicionado, aquilo que a empresa aplicou e destinou para as ações ambientais, né? Então, desses 5 demonstrativos contábeis, todos eles, direta ou indiretamente, teriam lá a evidenciação e mensuração desses investimentos, né, na área ambiental, ou degradação, que seriam os passivos ambientais, na área ambiental. Mas nós podemos entender que a demonstração de valor adicionado é que ela enfatiza esse efeito ambiental em relação aos resultados da empresa. Bem, 1970, quer dizer, não está tão longe assim, né? As empresas passaram a ter uma atenção maior em relação aos problemas do meio ambiente, né? Ou seja, identificar, mensurar os eventos, né? E essas transações relacionadas à proteção, preservação e recuperação ambiental passaram a ser ponto de análise, né? Mas o que a gente vê, e a gente conversou sobre isso na aula passada, teve um momento aí para trás, aí, num desses governos, que houve um boom, talvez depois da Eco do Rio de Janeiro, em 92, né? Houve um boom de se pensar a relação do meio ambiente com os resultados das empresas, né? E aí, igual nós comentamos, né, o curso de engenharia ambiental bombou na época, né? Mas isso não foi para frente. Assim, de um modo geral, parece que como se a economia tomasse conta e o interesse, né, pelos lucros, né, a ganância pelos resultados, tomou conta, porque quando se fala em identificar, mensurar, tratar, né, esses dados dentro das demonstrações contábeis, isso poderia ser, de certa forma, desastroso para o efeito de apuração de resultado, né? Muitas empresas de lucro passariam a ter prejuízos. Então, nesse sentido, falou mais forte aí a ganância pelo lucro, né, gente? Mas, enfim, mas fica aí, né? Quem sabe no futuro próximo aí a gente não tenha esse processo mais evoluído. E não é falta de norma, não é falta de lei, não é falta de conhecimento, né, científico nesse sentido. Mas é aquele negócio, né? Fazendo uma correlação para o mundo que a gente está vivendo aí, ó, agora a gente começa a reconhecer a importância, né, de se ter, fazer pesquisa, né? Pesquisa dos laboratórios aí, né, para a descoberta da vacina, né, para a evolução das vacinas. E aí passaram, né, os cientistas passaram a ficar mais em evidência, né? A gente nem conhecia, aliás, a gente sabia que tinha, mas a gente não dava a devida importância exatamente porque a gente nunca precisou, né?
Agora que precisou, precisou da vacina aí, aquela correria aí atrás de bilhões e bilhões, né, gente, de recurso investido aí para se descobrir a vacina, porque senão a humanidade seria exterminada, né? Porque se não tem vacina, o que aconteceria? Muita gente já morreu muito, mas ia morrer muito mais gente aí. O mundo seria exterminado. E na área ambiental, eu vejo também dessa forma, né? Não está demorando, né? Vocês viram ontem, né? O presidente da República, sem estar assim no aspecto político, né? Mas ele percebeu agora a gravidade, né? Que a gente está vivendo aí, da falta de chuvas, né? Os reservatórios aí com capacidade quase chegando ao limite mínimo aí de 10, 15% aí de capacidade, e está tudo secando, né, gente? Tá tudo secando. Quer dizer, quanto tempo não chove aqui em Belo Horizonte? E assim, são os extremos, né? Em alguns outros lugares, outros países chove demais. Então, aquilo que a gente falou na aula passada. E, querendo ou não, gente, isso é o resultado de, inclusive, nós não termos, né, demonstrações, né, voltando aí para a contabilidade, nesse sentido, né, a apresentação desses números em termos contábeis, né? O quanto se gasta em preservação, recuperação e proteção ambiental, e o que se degrada, né, que é a contrapartida, né? Por um lado, né, nós temos aí os ativos ambientais, são os investimentos feitos, né, em proteção, preservação, recuperação ambiental. E, por outro lado, nós temos aí a degradação ambiental, né? Quando se desmata, isso teria que ser mensurado pela contabilidade, né? Quando você faz lá um, faz um desmatamento, enfim, você joga resíduo aí nos rios, você está degradando o meio ambiente, né? E, consequentemente, isso gerando um passivo ambiental, né? Se isso tivesse reconhecido na contabilidade, a gente teria talvez uma tensão maior aí por parte da sociedade nesse sentido aí. Muito bem. Bom, gente, essa disciplina é cheia de história, né? Cheia de, como se diz, né? Emoção do processo, mas é verdade. Assim, a gente está conversando aqui, discussão dessa revisão de literatura, é exatamente isso mesmo, né? É a atenção que a gente deve ter em relação a esse processo aqui. Muito bem. Contabilidade social pode ser vista, né, como uma ferramenta diagnóstica e de muita importância, obviamente, que identifica os custos e despesas, exercendo aí um relevante papel na mensuração, né, e na conclusão dos relatórios e pareceres acerca da tomada de decisões gerenciais que têm relação com os fatores ambientais, né? Dando um reforço, é exatamente isso. Ela pode ser uma ferramenta de extrema importância, né, para que se colocasse em evidência os aspectos que envolvam o meio ambiente, para tornar um pouco mais fácil de entender os efeitos, né, que as empresas, né, as pessoas, o tanto que elas estão envolvidas, né, com as questões ambientais. E o reflexo disso em termos de números, né, que a contabilidade registra números, né? A gente está falando aqui retoricamente, mas o que importa mesmo é ver isso através dos números. A gente pouco conhece esses efeitos em termos de números. Bem, embora a técnica contábil, né, proponha várias formas de avaliar ativos e mensurar os passivos, a prática contábil se restringe aos métodos permitidos pelas autoridades tributárias do país, cujos interesses são específicos, né? Ou seja, ainda a gente está muito voltado aí com as questões fiscais, né, de apuração dos impostos, né? Mas com a edição das chamadas IFRS, normas internacionais, foi inserido aí o que a gente chama aí de conceito de valor justo, né? O fair value. Então, nesse caso aí, a adoção, né, de mensuração de passivos e ativos, né, inclusive na área ambiental, deveriam ser facilmente identificados, né, pela contabilidade, e a gente espera que isso em médio prazo esteja ocorrendo. Ou seja, normas internacionais deu uma forcinha aí para colocar essas questões voltadas para o meio ambiente dentro da contabilidade. Só um minutinho. Tá. Determinar o valor econômico de um recurso ambiental é estimar o valor monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia.
onde os processos produtivos, de maneira geral, utilizam-se de recursos naturais como parte integrante importante de seu ciclo. O que está dizendo aqui, pessoal? Que é aquilo, direta ou indiretamente, qualquer ação empresarial, ela vai estar, de alguma forma, trabalhando recurso natural, direta ou indiretamente. E aí, o que se coloca aqui é que, dentro desse ciclo de produção, nós deveríamos estar mensurando aquilo que é, de fato, ativo e passivo ambiental, para que facilitasse para o gestor ou para o próprio tomador de decisão, investidor, ele verificasse o quanto que fazer aquele bem, né, prestar aquele serviço, produzir aquele bem, o quanto isso que impacta o meio ambiente, né, de forma ativa e de forma passiva. Fazer isso não é fácil, né? Separar, assim, quando eu compro, por exemplo, uma determinada matéria-prima, né, e essa matéria-prima precisou de utilizar a água, por exemplo, para ser produzida, né? Precisou de utilizar o minério para ser produzido, ou seja, ele buscou lá um recurso natural para ser produzido. Extrair isso ou separar isso dentro de um todo não é uma tarefa simples. Isso talvez seja o maior problema aí da gente poder trazer a contabilidade ambiental de forma um pouco mais representada, né? Porque separar isso em termos de valor não é tarefa simples, né? Mas o certo é o seguinte, qualquer ciclo operacional de qualquer negócio, direto ou indiretamente, envolve questões ambientais, né? Mexe com o meio ambiente. A contabilidade ambiental não é obrigatória e para as organizações só existirá se elas quiserem mostrar para a sociedade que tem preocupações e compromissos com a preservação do meio ambiente. Bom, tá aí, né? Não é obrigatória e aí, nesse sentido, ela fica mais empobrecida, né? Porque se fosse obrigatória, a gente estava se mexendo. Como não é obrigatória, somente as empresas que realmente têm interesse em demonstrar, né, os investimentos que ela faz para o meio ambiente, para as questões ambientais, isso é muito importante, ela apresenta, né, dentro do seu balanço social, mas ela não é obrigatória. E aí, nesse sentido, né, essas empresas socialmente responsáveis, né, têm o seu valor agregado aumentado, né? A gente percebe que, cada dia que passa, essas empresas têm estado mais em evidência. Eu estava vendo nessa reportagem que eu passei para vocês, aí, é dessa semana, imagina, na área de finanças, né? Nós temos aí o chamado crédito verde, né? Ou seja, o Banco Central, ele tem linhas de crédito, né, para as empresas, ou seja, para, no caso aqui, uma fazenda, né, sustentável, aonde a gente consegue trabalhar com taxas de juros menores, né, uma série de incentivos fiscais, inclusive, né, taxa de juros, incentivo fiscal, para aquelas empresas, né, ou aquela sociedade que investe no meio ambiente de forma sustentável, né, que investe no meio ambiente ou que opera de forma sustentável. E aí está aí, ó, o Banco Central assume esse protagonismo, né, para incentivar o sistema financeiro em atitudes mais positivas, né, em relação aos negócios, né. E aí ele fala aqui de taxas de juros mais baixas, né, incentivos fiscais, e já não é de agora, mas parece que com todos esses, com esse momento que a gente está vivendo aí em relação ao meio ambiente, isso se tornou importante, né? Mais importante ainda, né? Muito bom. Para isso, né, pessoal, a gente precisaria ter um plano de contas para que a gente pudesse ver isso reconhecido na contabilidade através de uma determinada técnica, né? Precisaríamos organizar um plano de contas que contemplasse, né, esses efeitos. E é o que a gente vai fazer de forma prática aí nas aulas seguintes aí. A contabilidade
da contabilidade social, né? O registro da contabilidade social. O plano de contas, então, é a ferramenta, né, que agrupa e ordena, né, as contas que movimentam o patrimônio das empresas. E, nesse caso, a gente vai ver um plano de contas aí inserido dentro desse aspecto do trato da contabilidade ambiental. Então, está aí na tela, o plano de contas do lado esquerdo aí, mostrando para a gente aí como é que seria a apresentação, né, do balanço no ADRE, por exemplo, com base na contabilidade ambiental. Então, a gente pode perceber aí, ó, nós temos lá o grupo de estoques, né? Então, temos lá estoques do lado da contabilidade tradicional e temos aí, ó, do lado da contabilidade ambiental, chamado ativo, temos o estoque, né? E logo embaixo temos aí, ó, o ativo ambiental, circulante ambiental, estoque ambiental. Então, tem o estoque, né? E aí, claro, vai depender do objeto do negócio, né? O que é, de fato, estoque, que não tem nenhuma relação com o meio ambiente, e o estoque ambiental, que é aquele produto, né? Que, de certa forma, tem trabalha, né, com algum recurso que é extraído da natureza. E aí nós teríamos que fazer a mensuração desse chamado estoque ambiental, o efeito desse estoque ambiental no balanço das empresas. Isso do lado ativo. Olha lá, o permanente financeiro, imobilizado financeiro, e temos o permanente ambiental, né? Equipamento ambiental, máquinas ambientais, ferido ambiental, por exemplo, equipamento ambiental. Então, vamos pensar que o trator, não só para as empresas agropecuárias, né? O trator seria para nós, talvez, um equipamento ambiental de forma mais ilustrativa, né? Porque os tratores, querendo ou não, eles contribuem aí para destruir, para mexer aí no solo, né? Para remexer o solo. Tudo isso, gente, seria o que a gente chama de contabilidade ambiental. Então, quando você faz uma terraplenagem, né? Quando você vai construir uma rodovia, e aí você faz lá um desmatamento, faz uma terraplenagem, utiliza o trator ali para poder fazer esse processo aí, tudo isso deveria estar sendo mensurado pela contabilidade como forma de apresentação desses montantes, né? E nesse caso, gerando ativos e passivos, né? A compra do trator seria um ativo ambiental, né? E o que ele faz, né? Que seria a destruição, né? O desmatamento aí para construir uma estrada, por exemplo, seria aí uma obrigação que a empresa teria com a sociedade com o passivo ambiental. Nós vamos ver como é que funciona essa contabilidade aí. Mas é só para ilustrar, né? Ah lá, no passivo, temos lá o passivo ambiental, lá, financiamentos ambientais. Então, se você fez um empréstimo, e esse empréstimo, de certa forma, foi para fazer um reflorestamento, por exemplo, esse empréstimo seria um passivo, um financiamento ambiental, um passivo ambiental, que seria alocado lá num ativo ambiental, né? Um ativo ambiental, investimentos, né, no meio ambiente. Seria assim que funciona, né? Está lá a DRE. Ó, temos na DRE lá o que a gente está acostumado, o normal da atividade, despesas financeiras, operacionais, de produtos, né? Mas temos lá também, ó, despesas ambientais, né? Despesa com núcleo de gestão. Então, tem empresas, né, que têm um núcleo para poder fazer a gestão das questões ambientais. Então, as despesas seriam alocadas aí nesse grupo de contas, né? Tá lá, ó, despesa com preservação ambiental, é isso. E receitas também, né? Também são extraídas receitas do meio ambiente. Então, tem aquela situação, vamos colocar aqui, uma farmacêutica, né? Ela fez uma pesquisa lá em determinada área, lá na floresta amazônica, lá descobriu lá um antídoto, uma fórmula lá interessante, e aquilo vai gerar uma receita. E aí ela reconheceria isso como sendo uma receita ambiental, né? Ó, receita de recuperações ambientais, né? Então, quando ela consegue extrair uma receita obtida através de uma área que estava degradada e agora foi preservada, foi recuperada, e ela está tendo uma receita sobre essa área, seria aí, ó, receita de recuperações ambientais. Enfim, é um novo trato, né, gente? É pensar bem diferente, bem diferente mesmo, a forma de reconhecer os atos praticados
pela empresa, né? Bom, quanto ao assunto do meio ambiente, né, estamos falando aí dos recursos naturais disponíveis, que são as matérias-primas para a indústria, né? Indústria normalmente degrada muito o meio ambiente, né? De uma maneira geral, né? Porque ela utiliza água na produção dos produtos, ela trabalha com resíduos, né? Sólidos ou não, ela despeja, né? Produtos químicos, né, para produzir os bens, produtos químicos voltam para a natureza, e, enfim, é um processo cíclico, né? E isso a gente não apura, né? Quer dizer, isso não tem nenhuma apuração em termos de números, né, para poder enxergar isso de forma mais clara. Mas como mensurar, então, o valor dos recursos ambientais, né? Aí já colocamos, por isso que não é tarefa simples, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem, e assim, é praxe dos negócios, que a gente quer produzir alguma coisa e que aquela coisa dê um determinado resultado, sem, contudo, importar se aquele resultado advém aí de trânsito junto ao meio ambiente. Então, o mercado fala mais alto aí, não importa muito em fazer essa divisão. Por isso que não é nada simples, mas também deveria ser menos complexo se houvesse investimento para apurar o que de fato representa a variação econômica ambiental, né? Olha para você ver que, olha, tem uma fórmula aí para valorizar os investimentos que são feitos no meio ambiente, mas tem a sua complexidade, né? Então, isso aqui está extraído lá do nosso livro texto, né? Não é do nosso métier da contabilidade, né? Enxergar isso, mas é importante que a gente saiba que exista, né, uma fórmula que trata o valor econômico dos resultados dos recursos ambientais que são aplicados, né? Então, é a Vera, é o VU mais VUN, então são siglas, tá vendo, pessoal? Também não vale ficar discutindo essas siglas, mas eu trouxe aí nos slides aí o que cada uma delas representa, né? Então, o VU, que é o valor de uso, seria o valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental. O VUD, o valor em função do bem-estar que ele proporciona através de uso direto. O VUI seria o mesmo que o VUD, porém de forma indireta. É complexo isso, né? Quer dizer, está um pouco além do nosso nível de conhecimento contábil, né? De como nós apuraríamos para valorizar, né, isso em termos de contabilidade. Talvez esse seja um dos motivos que não seja aplicado também, né? Com certeza, na verdade, com certeza esse um dos motivos. A dificuldade de valorar essas ações aí, ó. Valor de opção, que é o disposto a pagar e manter a opção em dia de fazer uso. Um dia fazer uso. Quer dizer, é muito complexo assim, você estimar um valor, né, que você está investindo agora, que um dia você vai fazer uso daquele valor no futuro. É meio que no momento meio que surreal, né? Mas não é falta de pesquisa, tá vendo? Né? Tem pesquisa, tem fórmula para se apurar isso, mas isso ainda não foi para frente em termos de contabilidade, né? Aí tem as nomenclaturas, ó, cálculo do Vera, vamos mensurar o valor econômico de uma floresta, né? Então teríamos lá, ó, o VUD, o que seria? Recursos extrativos de madeireiros e não madeireiros e o ecoturismo. O VUI, fornecimento de suporte para atividades econômicas e bem-estar humano. Tá vendo? Como é que isso aqui é, de certa forma, objetivo, né? Questões de proteção ambiental, solo, água, combate ao fogo. Nossa, seria muito complicado mesmo. O VO, o uso futuro do patrimônio genético, né? Descoberta de novos fármacos, né? E imagina mensurar isso, né? Mensurar isso, assim, o patrimônio genético, em função de pesquisas que são feitas aí para descobrir novos fármacos. O VNU, o valor intrínseco às florestas, né? A existência de espécies humanas ou de preservação de valores culturais, religiosos e históricos. E aí, como se diz, né? É uma viagem só, né, gente? Valorizar aspectos de preservação cultural, religiosa e histórica. Seria realmente muito complexo fazer isso. Bem,
Agora, no que se refere aos indicadores ambientais, aí não, aí eu acho que a gente já consegue utilizar esses meios, né? Pelo menos esses meios a gente consegue utilizar e eles já são aplicáveis, a gente já consegue enxergar isso. São importantes auxiliares na gestão ambiental, pois abarcam o desempenho relacionado aos insumos, né? Utilizados, energia, material, água, e a produção, né? São os resíduos e os afluentes, por exemplo. Isso pode ser até resíduo tóxico, inclusive, né? Quer dizer, imagina, mensurar o tanto que representa você colocar um fertilizante para a produção do arroz, enfim, que é um alimento básico, né, da população mundial. Quer dizer, o efeito de você colocar um determinado fertilizante na terra para produzir o arroz e que esse arroz, enfim, é consumido no mundo inteiro. Como é que você mensura isso, né? E trata, em formas de indicador ambiental, o reflexo desses fertilizantes utilizados para esse fim, né? Então, eles sintetizam informações qualitativas e quantitativas a fim de determinar a eficiência de uma empresa no uso de recursos disponíveis a partir do ponto de vista do meio ambiente, né? É isso. É mudar completamente o rumo da história em termos de contabilidade, né, gente? É passar a ver a contabilidade social e financeira, né, de uma forma bastante diferente. Bom, já falamos que a Bovespa, ela apresenta, né, índices que medem a governança corporativa. Quando ele fala diferenciada, que envolve a questão do meio ambiente, né? Então, nós já temos indicadores muito importantes que são produzidos, né, informados na Bolsa de Valores, que tratam as questões ambientais, né? Fazendo reflexo aí às empresas responsavelmente ligadas ao meio ambiente, né? Os índices são esses três aí, ó. Índice padrão de governança corporativa de empresa, que são índices publicados aí em bolsa, né? Índice de sustentabilidade empresarial, que mostra aí o comprometimento com a responsabilidade social da empresa. O índice de carbono eficiente, né? Práticas transparentes em relação à sua emissão de gases no efeito de estufa, né? Quanto as empresas emitem ou não gases, né? Que fazem aí um estrago aí no meio ambiente, né? E aí tem diversos protocolos, né? Empresas que fecham diversos protocolos de reduzir o efeito de emissão de carbono, né? Na atmosfera, enfim. Mas eu acho que fica muito no papel, fica muito no protocolo e a ação mesmo, né? É mais complicado. Mas por que é complicado, gente? Porque é investimento, né? É gastar dinheiro, né? É investir, gastar dinheiro, sem saber se esse negócio vai dar retorno no futuro. Como a gente é muito imediatista, né? O mundo econômico exige isso, fica difícil mesmo, né? As empresas teriam que ter muitos incentivos, né? Fiscais, né? Financeiros, para que elas pudessem apostar nessa redução, né? Do efeito danoso aí no meio ambiente para poder fazer investimentos nessa área aí. O IGC esse é extremamente utilizado, assim, reconhecido, né, lá na Bolsa, que mede aí as ações de governança corporativa diferenciada. Quando fala diferenciada, é que mexe com o meio ambiente, né? Então, ele mede aí o desempenho das empresas que investem em questões ambientais. Com relação aos objetivos indicadores, né, de ecoeficiência, também são criados termos, tá vendo? Ecoeficiência, né? Eficiência na área do meio ambiente. Além de mensurar, eles têm a função quer dizer, uma vez você pode utilizar os indicadores para reduzir o consumo, né, de material, reduzir o consumo de energia. Aí foi dito ontem, né? Se você tem, né, o presidente pediu aí para a gente apagar pelo menos uma luz, né, do cômodo lá que não está sendo utilizado, que isso está economizando água, né, que a água que gera energia, né, através das hidroelétricas, né? E a gente está sem água, a gente está sem energia, está com pouca energia. Então, para reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de material, reduzir
dispersão de substância tóxica. Aí é outra, nossa, imagina, essa vertente aí de produtos tóxicos, né, que são lançados aí na natureza. Imagina trazer isso em forma de indicador. Então, por isso não é muito publicado. Por quê, pessoal? Isso é danoso, né? Imagina uma empresa lá que sei lá, que produz arroz, uma agropecuária que produz arroz, que joga lá milhões e milhões de produtos tóxicos lá no solo. Imagina ela apresentar isso, o efeito disso no solo. Ninguém vai comprar arroz mais dela. Bom, então, por isso que eu estou falando, é um extremo, né? É mudar muito a nossa forma de pensar, né? Intensificar a reciclagem de material, uso sustentável, né, dos recursos que são renováveis, prolongar a durabilidade dos produtos, né, evitar produtos mais descartáveis, né, onde você utiliza e joga fora, né, evitar a utilização de plásticos, né, porque isso a gente sabe que leva muito tempo para ser degradado na natureza. Nossa, a gente vai... Estão vendo? A gente começa a falar disso, a gente vai ver que tudo que a gente faz tem traz algum efeito aí em relação ao meio ambiental. O negócio que está aqui em termos de contabilidade é o seguinte: como é que você valoriza isso, né? Como é que você dá valor a esse tipo de ação? Agregar valor aos bens e serviços, né? Muito bem. Bom, esses indicadores ambientais, a sugestão é que eles sejam publicados pelo menos 3 anos para você poder fazer análise e comparação, né? Se evoluiu ou não, né? A questão dos resultados obtidos pelos indicadores, né? Aí, ó, acho que essa até é uma talvez uma mais importante aqui, que a gente consegue verificar o efeito, né, ou a falta, né, de nós não reconhecermos contabilmente a questão da movimentação das ações ligadas ao meio ambiente. Olha só, a ideia é que os custos e benefícios ambientais decorrentes de decisões econômicas influenciam a contabilidade em nível empresarial. Tem sido ampliada para o âmbito de um país. Olha lá. Isso é, na exploração de madeira, por exemplo, né? As empresas calculam o custo de derrubar a mata, transportar os troncos, serrar e distribuir o produto até o cliente. Se esses, depois vou acrescentar distribuir ali, errado, faltando R. Se esses custos estão abaixo da receita, a exploração florestal é economicamente viável, né? Então, se eu tenho lá, né, os custos, quanto que eu gasto para derrubar a mata, transportar os troncos, serrar e distribuir o produto até o cliente, se esses custos são menores do que eu obtiver de receita, né, a venda daquele bem, economicamente é viável. Essa é uma análise do ponto de vista privado. Agora, vamos lá. Do ponto de vista agora... Só um minutinho. Do ponto de vista ambiental. Se o cálculo do PIB forem computados, né, ou calculados, através de cuja reposição da mata, ou os custos decorrentes do assoreamento dos rios, ou qualquer degradação ambiental causada por derrubar árvores, né, com certeza a rentabilidade do empreendimento seria menor. Ou seja, se nós computássemos, né, quanto que se gasta para repor mata, quanto se gasta para fazer melhoramentos em relação ao assessoramento dos rios, assoreamento dos rios, ou o que se gasta com a degradação da natureza, se estivesse sendo computado, né, para efeito de apuração dos resultados, com certeza, talvez até essa atividade se tornaria inviável. Mas como isso não é computado, né, como não existe essa contabilidade, aí isso se torna viável, enfim, as empresas vão explorando cada vez mais o meio ambiente sem fazer reconhecimento disso, né? Tá aí, ó, e no caso do Brasil, na época, a ministra Marina Silva disse para nós: metade do produto interno bruto nacional depende da biodiversidade brasileira, ou seja, que 50% daquilo que a gente produz de riqueza depende do meio ambiente mesmo, 100%. Olha, para mim ela foi até generosa, para mim é mais de 50%. Mais de 50% do que se produz desse país, em termos de riqueza, depende do meio ambiente, né? Falamos aí, né? Os produtos que a
gente mais... o PIB do Brasil, ele basicamente, ele tem, está sempre em alta, né? Sempre se superando, né? Em termos de PIB, é porque o centro-oeste do país produz lá grãos, né? E realmente é como se diz, é uma área que degrada o meio ambiente, mas que traz muito benefício também, né? Traz riqueza para o país. Então, na verdade, a gente tem aí uma dicotomia, né? Afinal de contas, né? A gente quer crescer economicamente, mas para isso a gente vai pagar um preço caro, né? Que a gente vai mexer no degradar um pouco o meio ambiente, ou a gente não quer, né? Vamos, não vamos produzir da forma que a gente produz, né? E aí eu acho que vem essa perspectiva, né? De se produzir com sustentabilidade, né? Utilizando menos agrotóxicos, né? Então tem toda uma vertente para esse fim também, né? Muito bem. Outros fatores que dificultam, né, a implementação da contabilidade ambiental, teríamos aí, ó, a ausência de definição clara dos custos ambientais, não é fácil de definir isso. Dificuldade de calcular um passivo ambiental efetivo, apesar de que nós vamos fazer, viu, gente? Nós vamos fazer uma contabilidade que contempla essa possibilidade aí. Nós vamos criar umas situações para isso. Problemas para determinar a existência de uma obrigação no futuro, por não existir um histórico sobre os custos ambientais, né? O que a gente chama aí de passivo ambiental. Reduzida transparência em relação aos danos provocados pela organização em seus ativos próprios, entre outros, né? É isso. Nós não mensuramos adequadamente, né, ou separadamente, o tanto que o impacto, né, dos investimentos que são feitos para produzir um determinado bem, mas por consequência trazem problemas ao meio ambiente, né? Então, com a falta dessa informação, a organização não consegue mensurar sua relação com os ativos e passivos ambientais. Muito bem. Bom, pessoal, essa parte é a parte teórica mesmo, né? Revisão de literatura. Se vocês forem pegar lá o livro-texto, aqui é um resumo do que está lá, né? A literatura vai permeando e vai transpassando esse tipo de informação, né? Importância, né? Da gente poder ter uma contabilidade ambiental para que facilitasse a gestão, né? Do trato do meio ambiente. E aí ele vai nessa retórica, vai fazendo uma série de citações lá, mas que a gente vê que de forma prática é muito difícil de ser implementada. Muito bem. Deixa eu abrir aqui agora. A gente combinou. Vamos abrir aqui a nossa pós-aula. Pós-aula 2. Está aqui, ó. São as 18 questões de toda a unidade 1, sessão 1, sessão 2, sessão 3. E a ideia é que hoje a gente feche isso aqui. O que vocês preferem? Abrir o AVA já de uma vez e a gente já vai respondendo, você já direto no AVA, ou a gente faz aqui em termos de relatório, publico para vocês, depois vocês abrem o AVA e respondem. O que vocês acham melhor aí? Pessoal, essa parte teórica a gente tem que conduzir dessa forma aí. O que vocês acham melhor? Vocês já abriram o AVA, já irem fazendo, ou a gente responde aqui e depois vocês fazem no AVA? Acho melhor abrir no AVA de uma vez. Ah, é? Então, abre aí, a gente já vai fazendo. Vai lá. Então, enquanto vocês abrem aqui, são 9h51, vamos fazer um intervalozinho de... Ó, 9h51 mesmo, já estudo. Vamos fazer um intervalozinho de 10 minutinhos, pode ser? Vou tomar uma água aqui, Beleza. a gente volta. Volta logo na sequência, 10 horas, e a gente faz as 18 questões. Fechado? Ok. Beleza.
Então, pessoal, vamos lá. Posso abrir aqui? Vocês já abriram aí o AVA? Sim. Então, beleza. Bom, eu vou começar para quem não fez ainda. Acho que a Bruna já está um pouco mais avançada aí. Mas para quem não fez ainda, estou abrindo de novo aí. Ó. Questão número 1. Eu já vou direto para a resposta. São textos, gente, que envolvem aí uma leitura prévia aí é muito textual, é muito textual mesmo. Eu vou marcar aqui então, para a gente ter como referência os pontos chaves da pergunta e já partir para a resposta, ok? Porque assim, das 18 questões são textuais, né? É fazer leitura, fazer consulta e verificar a resposta. Então aí, ó, a primeira aqui, eu marquei aqui, eu tenho uma cola aqui que eu fiz aqui em relação aos pontos mais que tem ênfase a pergunta. Aqui entra aqui, ó, componente essencial permanente da educação nacional. Vou marcando aqui, ó. E a resposta aqui, aí ele pede, né? Considerando os debates atuais sobre a crise ambiental, colocar debates atuais, os pontos chaves. Opa, pera. Opa. Aí, gente, pronto. Estabelecer o limite da natureza. Assinale a alternativa correta que conceitua o que a gente chama de educação ambiental. A resposta qualquer? Fizeram aí? Letra C. É o processo pelo meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Muito bem. Vai respondendo aí, eu vou avançando aqui. Segunda. Quem está com o AVA aberto aí? Acho que essa também nós já fizemos aqui. Faz relação lá com a... É só que mesmo está muito voltado aí para essa questão ambiental que consegue ter uma resposta bem definitiva mesmo, aqui por eliminação. Perguntas fundamentais. Oi? Sim. Primeira? Essa seria a Rio 92, né? Que a gente respondeu na última aula. Oi? Desculpa. A gente já fez essa aqui, Bruna? Fizemos na última aula. Já fizemos, né? A segunda é a Conferência do Rio. Uhum. Exatamente. Isso aí. Então, vou avançar um pouquinho aqui, ó. A terceira, sistema de plantadas de empresas responsável pela adequação, que ó, interesses empresariais privados na Seria questão 1 e a 5, né, que estariam corretos. 1 e a 5, isso mesmo. 1 e a 5. E a 5. A sequência de vocês que às vezes está diferente da nossa aqui. Pronto. Vamos lá para a pós-aula da sessão 1.1. Importante elemento jurídico na prevenção dos danos ambientais, marcando aqui os pontos chaves. Assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais. Imóvel rural. É muito textual, né, gente? É isso. É a prova do acerto e do erro aqui, não tem jeito. Caso de conduta de atividades lesivas ao meio ambiente. Marcando uns pontos chaves aqui. E a resposta para ela
É A, B. Inovação consistia em punir a pessoa física responsável pelas ações das empresas, ou seja, o executante da infração, além da pessoa jurídica. É que só fazendo referência aqui, ele pune então não só a empresa, como a pessoa física também. Pessoa jurídica e pessoa física, né? Porque a ação é da pessoa física. Muito bem. Estou seguindo aqui, ó. Tá dando tempo para vocês fazerem isso no APA, gente? Alguém está fazendo ou não? Sim. Tá? Tá dando tempo? Então vamos lá. A número 5, marcando aqui, na verdade é a... Legislação e educação. Ah, tá. Exatamente. Opa. Só marcar aqui, Bruno. Os pontos chaves. Que eu já tinha marcado meu texto aqui, ó. Marquei para mim, para também tentar fazer a resposta. Bem. Ai, peraí, voltando aqui. Meu cursor aqui não está muito bacana. Aí, ó. Pronto. A sexta. Marquei aqui, ó, crise ambiental. Aqui. Letra B. Vamos para a sétima. Então, terminamos aí a sessão 1.1, pré e pós-aula. Vamos para a sétima aqui. Tá vendo? Nossa, é muito textual, né, gente? Deixa eu marcar aqui os pontos que eu marquei aqui, ó. Não sendo importantes aqui. Não, aqui não, é de baixo aqui. Não. Aqui. Interessante isso aqui. Porque essa aqui é número 7. Estuda a viabilidade econômica. Vocês já estão apurando aí? Estão tirando 10 aí, é isso? Já responde, já apura? Vocês estão fazendo assim? Aqueles que estão fazendo? Sim. Isso. A outra. Padrão internacional. Essa aqui é a letra C. É, tem que estar muito ligado aos temas e ao texto, né? Aí, ativo. Pronto. Vou pegar a nona aqui, ó.
9, a letra E. Muito bem. Vamos lá na aprendizagem 1.2. Letra B. Esse aí está bem facinho, né? A número 11. Letra E. Isso está até no nosso texto. Tadeu. Oi. A questão 7, dentro da... 7. Isso, dentro do arquivo que você mandou, tá marcado a letra A. Eu vi lá, mas será que não é a ordem, não, hein? Deixa eu ver ela no outro Não, arquivo. porque eu marquei Não. essa opção. É? Marquei a opção D e deu errado. Deu errado? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. A 7 aqui, estuda poluição, potencial de poluição. É essa aqui. Deixa eu só conferir, então. Peraí. Deixa eu só conferir numa outra que eu tenho aqui. 7. Eu tinha marcado essa aqui, tá vendo aqui, ó? O estudo do impacto ambiental. O estudo do impacto ambiental. Não é essa? A número 7 não é essa, estudo do impacto ambiental? É IA? Tá marcado A. Você marcou essa lá e veio com erro? Que você tinha comentado aí que era essa estudo de viabilidade econômica e ambiental, né? Não, peraí. Deu errado. Estudo... Não, é porque eu estou te falando aqui, ó. No caso aqui, ela é estudo do impacto ambiental. É letra D aqui, né? Às vezes Procela está como é isso? Não, eu marquei essa opção no Você AVA. marcou essa aqui, de impacto Isso. ambiental. Aí não é essa. Não. Tá. Então, peraí. Deixa eu ver ela aqui. 2. Opa, peraí. Não seria o estudo de potencial que Deixa eu está aqui. marcado? Então, tô achando que é na hora de passar por... Peraí. Eu acho que está marcado a letra A, que é o estudo de... Vamos ver aqui, ó. Quer ver? 6, 7. Estudo de Potencial poluição, potencial né? poluição. É Isso. verdade. Aqui, ó. O estudo de potencial poluição. É na hora de marcar no Isso. gabarito aqui, que foi errado. Eu já vou mudar aqui. Altera aí e vê se dá certo. Vou aguardar vocês aí. Porque eu mexo no meu Beleza. aqui. Altera aí e me fala aqui, por favor. Viu aí, pessoal? E aí?
Eu marquei estudo de potencial poluição, não deu ainda. Não deu. Não? Não. Ah, você está brincando. Então, peraí, cara. Deu para você, Bruninho? Deu, Bruna? Não, então não marca não, Bruno. Espera um pouco. Só um instante. Impactos ambientais, parará, parará, parará. É muito texto aqui para a gente chegar na alternativa. Instrumento necessário para obtenção do licenciamento ambiental. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui na internet, quer ver? Estudo necessário para obtenção do licenciamento ambiental. Ambiental. Aqui. Acho que eu tenho errado, peraí. Etapas, estudo. De impacto é o licenciamento ambiental. Vamos ver. Licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental. É. Por isso que estou falando aqui, ó. Está aqui como eu tinha marcado o estudo de impacto ambiental. Seria esse mesmo, viu? E não deu mesmo? Não, não deu. O EIA? Não deu o EIA? Então pode não Não. ser, viu? Porque você viu que eu fiz uma pesquisa na internet e apontou ele, estudo de impacto ambiental, como sendo um instrumento aí, ó, necessário para obtenção porque aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, diante do exposto de toda enfim, esse texto, assinale a alternativa que contém o instrumento necessário para a obtenção do licenciamento ambiental. Ó, estudo de impacto financeiro, não é. Estudo de poluição, também não, é muito específico. Estudo de potencial de poluição, é muito específico. Estudo de Professor, viabilidade econômica-ambiental, olha, é estudo de a minha impacto deu ambiental o mesmo. estudo de impacto ambiental e deu Isso, certo. deu certo, né? Então é isso mesmo. Deu. A sua não deu, Às não? vezes, Sara, às vezes você pode ter marcado essa de estudo de impacto econômico e financeiro, não? Deixa eu olhar se eu marquei essa. Ah, bom, aí Porque o meu deu o estudo de impacto ambiental. Ou então, sim, água sim. burra, né? Não, mas é esse mesmo porque assim, peraí. Eita. Aí, ó, eu já tinha feito, eu tirei, estou te falando, eu fiz todas as questões aqui, umas eu errei, depois refiz e depois tirei 10, então tá certo. Podemos seguir? Deu aí, sabe? Eu tô abrindo a revisão, mas pode continuar. Obrigada. Não, então tranquilo. Olha, mas assim, eu te afirmo que é esse mesmo, viu, Sara? Isso aqui eu já tinha. Bom, o seu não está diferente do meu, né? Então as respostas é Não, uma beleza. Eu só. só vou mudar aqui no arquivo. Não, Tá, eu só tranquilo. vou mudar aqui no arquivo porque tá como opção A ainda. Ah, tá. Entendi. Bacana. Vamos lá. Ah, é porque tem um pontinho marcado aí, né?
Agora que eu entendi aqui, porque o que eu mandei para vocês tem um pontinho marcado. Não, ô Sara, desconsidera esse ponto aí. Isso é na hora de eu copiar e colar, às vezes ele vem com ponto na primeira, na última, eu estou percebendo. Nem sempre coincide. Marca o que está no vermelho aí. Beleza. Esse vermelho você não tem, não, né? Esse arquivo que já está marcado, vocês não têm, não, né? Não, Eu ia fazer... vermelho não. Ah, não. Então, peraí que eu já vou passar isso para você. Já que a gente está fazendo assim, aqui, ó, passar agora. Que é o arquivo que está... Pronto, já tem todas as respostas. Pode Eu ia acabar passar... de corrigir. Pode acabar de corrigir, então. Ah, então tá. Vamos acabar aqui. Beleza. Eu ia passar isso depois que nós fizéssemos todos. Vamos lá. Então, peraí. Deixa eu voltar no anterior aqui, ó. Esse. Muito bem. 11, fechamos a 12, né? 12. Não, 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 não. Peraí. Aqui, ó. 8. Onde vocês pararam aí? Na 10? Isso. Tá. Então vamos lá. A 10. Buscam melhores práticas de responsabilidade social e sustentabilidade. E índice de sustentabilidade empresarial. Esse aí também é bem fácil. A 11. Atributos os quais podem ou não estar associados a um uso. Bom, isso aí tem que entender um pouquinho das fórmulas lá, ó. Mas essa aí é a letra E, no meu aqui, né? Marcamos aí. Acho que a gente tem que fechar aqui a 12 aqui, ó. Sistemática e permanente. Elementos do plano de gestão ambiental. Três componentes do plano. Professor, você poderia voltar na 10 rapidinho? Ah, sim, volto. Só um minutinho aqui. Letra B. Vamos lá, a 10. Valor de uso é dividido por valor do uso direto, vírgula, valor do uso indireto e o valor da opção. Obrigada, marquei certinho. Nada. É muito textual, aqui tem que estar muito ligado a essas fórmulas, enfim. É muito para nós da contabilidade agora não. A número 12, essa aí está tranquila de fazer também. Vamos para a última, então. A última parte aqui, 13. Vou puxar ela para baixo aqui. Tá aí, ó. Marquei aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. No caso aqui, ó, seria a 1 e a 5, letra B. Unha 5, letra B. Muito bem, vamos para 14.
esse texto. Escolher uma aqui. Letra D. Letra D. A 15. É a letra E. Dezesseis. É a C. A 17. A 17 é a E, pessoal. Marquei aqui. E a última. É a D. Pronto. Agora, deixa eu passar aqui para vocês aqui. Posso tirar da tela aqui? Pode. Beleza. Então, deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Deixa eu fixar aqui. Recebeu aí.
Vou passar por Pedro aqui. Então, pessoal, aí eu passei para vocês aí a versão já corrigida com as 18 aí, tá? Da aula da unidade 1, tá? Com as respostas. Então, pessoal, teríamos mais uma aula aí de parte teórica. Vamos ter um pouquinho de paciência aí. E aí, depois, na próxima aula, a gente já faz a nossa parte prática. Depois enfim, próxima aula teremos aí nossa última aula de parte teórica, das sessões posteriores, que envolve teoria. Depois nós vamos fazer uma atividade da parcial 1, né, conforme o nosso cronograma aí. Se aula que vem, a outra, a gente faz a nossa parcial 1. Perfeito? Então, fechamos aí. Aí até a semana que vem. Qualquer coisa, vocês me acionam. Tá bom? Ok. Ok, pessoal. Bom dia para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um bom dia. Obrigada.